Olá, queridos, que a graça e a paz de Cristo alcance o seu coração, amém? Vamos para mais uma na Diário. Você alguma vez já passou por um momento tão difícil ou por vários momentos complicados no qual você não conseguiu sentir paz, você não conseguiu desfrutar o bem, todo o bem que estava ao seu redor? Você não tinha forças para fazer nada, não tinha forças para pedir misericórdia, para suplicar a Deus, não tinha forças nem às vezes para brigar, para discutir. Às vezes acontece, né? Eu ouvi certa feita testemunho de um casal que estava passando por problemas tão difíceis dentro do casamento, que um compartilhou que tinha momentos que eles não tinham nem forças mais para brigar, as coisas simplesmente aconteciam, não tinham mais energia para fazer isso. Quero compartilhar com você um texto e um personagem da Bíblia que ele passou por situações semelhantes e até piores do que essas. Lá no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, nós vamos ler o verso 17, 18, 20 e 21. Diz o seguinte: Já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar o bem. Então eu disse: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha só, queridos, nós temos aqui Jeremias, um profeta escolhido pelo Senhor para poder testemunhar, para poder profetizar a respeito da destruição que viria sobre Israel, destruição que viria sobre o povo de Deus pelo fato da desobediência deles. Jeremias testemunhou por 40 anos, queridos. 40 anos falando da destruição, falando da desgraça que viria sobre Israel se eles não se arrependessem. E aconteceu que o povo não se arrependeu. Então, Jeremias, nesse período todinho, ele viu a mão de Deus sendo pesada sobre o povo. Ele viu o povo sendo levado cativo para a Babilônia. Ele viu pessoas perdendo a sua terra, pessoas perdendo a sua própria vida nos conflitos que aconteciam pelo fato da desobediência deles. Então ele viu muita coisa. Então chegou o momento que Jeremias diz o seguinte: eu não sei mais o que é ter paz. Não sei mais o que é ter paz. Eu não consigo mais desfrutar o bem. Eu nem sei mais o que é desfrutar o bem. E no verso 18 ele vai dizer: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Imagina, queridos, você chegar num ponto de você não ter esperança em nada, até mesmo em Deus. Isso acontece às vezes, né? Acontece quando o ser humano entra num grau de depressão profundo, no qual ele perde totalmente a esperança de tudo. Perde a vontade de viver, perde a vontade de apreciar as coisas. Jeremias estava numa situação tão complicada que ele não conseguia ter paz, não conseguia sentir alegria, ver bem nas coisas, e ele diz que a alma dele continuamente se lembrava de todas essas coisas e ele se entristecia dentro dele. Mas ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então ele começou a pensar o seguinte: o que vai adiantar eu ficar pensando em tudo isso? Eu preciso de uma solução. E ele percebeu que a solução era ele pensar e ele trazer à memória não aquilo que ia trazer desesperança para ele, aflição, mas trazer esperança. Então ele medita posteriormente, no verso 23, no verso 24, e ele tira a conclusão, verso 22, 23 e 24, ele tira a conclusão de coisas que ele deveria pensar. Então no verso 22 ele vai pensar sobre a misericórdia de Deus. E isso trouxe a esperança para ele. Misericórdia de Deus, por quê? Porque ele poderia ter perdido tudo, ele poderia ter perdido a própria vida, mas o Senhor não consumiu eles. Ao invés de Deus destruir todo Israel, estava levando eles para Babilônia. Então isso era um ato de misericórdia, ele deveria pensar nisso. Segundo, a fidelidade do Senhor. No verso 23 ele vai pensar na fidelidade do Senhor, dizendo que elas se renovam a cada manhã e ela é muito grande. Então Deus tinha prometido também que depois de 40 anos o povo ia voltar. E ele deveria se apegar a essa promessa, porque o Senhor era fiel para cumprir todas as suas promessas. E terceiro, ele pensou a respeito do Senhor ser a porção. No verso 24 ele vai dizer o seguinte: a minha porção
é o Senhor. Então a minha alma vai se apegar a isso. Ele pensou o seguinte, o Senhor está nos tirando da nossa terra, no qual os israelitas tinham muito esse apego à terra. O Senhor está nos tirando da nossa terra, mas ainda que nós venhamos sair daqui, mas a nossa porção é o Senhor, a nossa herança é o Senhor. Se nós tivermos o Senhor, se eu tiver o Senhor, então isso aqui é nada. Então, queridos, esses 3 aspectos para você pensar. Todas as vezes que você estiver se sentindo dessa maneira, quando você estiver passando por isso, essas aflições, não estiver tendo paz, não conseguir apreciar o bem, estiver angustiado profundamente, até mesmo perder a esperança no Senhor, você pensar nas misericórdias do Senhor, porque as coisas poderiam estar bem piores do que elas estão. Você pensar na fidelidade do Senhor, que o Senhor ele tem preciosas promessas na sua palavra e Ele vai cumprir todas. E pensar no Senhor como sendo a nossa herança, a nossa porção, como sendo algo que realmente nós devemos nos apegar. Isso traz esperança, querido, isso nos traz vontade de continuar vivendo. Amém? Vamos orar juntos? Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos ajude a trazer sempre à memória aquilo que nos traz esperança, Senhor, a olhar para a Tua misericórdia, para a Tua bondade, para o Senhor como a nossa porção. O Senhor como algo que nós devemos ter todos os dias, ó Deus. Ó Pai, abençoa aqueles que estão ouvindo, Senhor Deus, acompanhando esse devocional. Seu dia, a sua manhã, a sua tarde, a sua noite, Senhor Deus, seja com eles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.